Fala galera do canal do Muttley FC, mais um pós-jogo aqui para vocês. Vamos falar um pouquinho sobre o empate do Galo com o Corinthians por 0-0. Então peço que você deixe seu like, se inscreva, comente, compartilhe, mande para os seus amigos torcedores do Atlético Mineiro, mande para os seus amigos torcedores do Corinthians. Meu nome é o Alisson, sou torcedor do Ceará, né? Mas hoje estamos aqui para produzir conteúdo no contexto geral, né? Esse canal aqui, eu já tenho um canal para falar só de Ceará, eu abri esse canal para falar sobre todos os contextos possíveis, né? Tanto de Brasil, como no cenário nacional, enfim, a seleção brasileira, né? Quando eu quis dizer Brasil, foi a seleção brasileira. Enfim, então deixe seu like, se inscreva, comente, compartilhe, mande para seus amigos aí, ajude a divulgar o nosso trabalho aqui no canal Muttley FC, tá? Então, vamos lá, colocar aqui na tela para vocês um jogo bem surpreendente, tá? O Atlético Mineiro, do meu ponto de vista, é o time que mais decepciona nesse campeonato. Mais que o Santos, no meu ponto de vista, sim. Porque o Santos é um time que está subindo e que não soube investir o dinheiro. O Galo, não. É um time que tem Hulk, que tem Scarpa, que tem Alan Franco, que tem Lianco, que tem o Everson, tem uma base. O time já tem uma estrutura e aí, com a saída do seu antigo treinador e a chegada do Cuca, acabou trazendo jogadores de muita força física, de velocidade, exemplo, o Rony e o Júnior Santos, mas que deixam a desejar na ordem técnica. Então, o Hulk vai fazer uma tabela com Scarpa, enfim, a saída de bola ela é menos qualificada, né? O Alan Franco não consegue fazer uma saída tão boa, né? Ou não conseguiu fazer uma saída tão boa junto com o Patrick, que foi um ótimo volante, gostei muito desse garoto, tá? Enfim, então, trazendo para o contexto do Galo, é uma decepção muito grande ver esse time não jogando. Detalhe que o Atlético é um dos times que mais finalizaram nesse início de campeonato ali até a quinta rodada, mas ontem foi um time apático. Apático não, perdão, não apático, o time correu muito. Foi um time rendido, pronto, acho que a palavra certa é essa. O Corinthians com um time misto, né? Vamos falar aqui as escalações. Hugo Souza, Hugo Neneca, né? Mateuzinho, João Pedro Tchoca, Kaká e Matheus Bidu, Ranielli, Carrilho, Martínez e Rian, Thales Magno e Hernandes, Hector Hernandes. Do lado do Galo, Everson, Rubens, Júnior Alonso, Lianco, Natanael, Patrick, Alan Franco, Bernard, Scarpa e Rony, com o Hulk no ataque. E aí tem um detalhe, o início realmente foi esse sistema tático, um 4-2-3-1, e aí, o Galo não conseguiu sair da defesa. O Corinthians com um time misto, né? Tá aqui no banco o Yuri Alberto. Não tem como é o nome, macho? O Memphis Depay. Não tem o... Não tinha como titular o Yuri Alberto. Enfim, muitas alterações, mas um time muito consciente. Tomou a bola, botou a bola embaixo do braço, falou: quem vai mandar no jogo sou eu. E o time do Cuca aceitou, com a torcida, estádio cheio, a torcida apoiando, e o Galo não conseguiu se impor na sua própria casa. Né? Então, e aí mostrou uma certa fragilidade ofensiva. Por mais que tenha ótimos jogadores, os jogadores não conseguiram se conectar no jogo, né? E aí o Corinthians começou o jogo muito bem, né? O Corinthians fazendo a variação de 4-3-3 para um 3-4-2-1, o Ranielli entrando no meio da zaga para liberar Mateuzinho e Bidu pelas pontas, o Carrilho, em vez de fazer um ponta aberto, era um ponta construtor mais por dentro. O Rian não subia muito para dar um equilíbrio para a liberdade do Bidu e do Thales Magno. Então, assim, bem interessante a postura do Corinthians sem com a bola, e sem a bola fazia ali um 4-3-3, né? Só que aí é um 4-3-2-1, porque Thales Magno e Carrilho ficavam mais próximo ao Hector Hernandes, e aí se a bola fosse para a direita, o Carrilho saía para marcar e o Thales Magno descia. Se a bola fosse para a esquerda, o Thales Magno subia e o Carrilho fazia a ponta, digamos assim, né? Porque o Rian fazia a ponta direita e o Martínez fazia a ponta esquerda. Perdão, o Martínez fazia a ponta direita marcando e o Rian fazia a ponta esquerda marcando. E aí o ponta do lado oposto só fechava a posição. E
poupava o fôlego dos dois, né? É um trabalho menos intenso deles e aí acaba cobrando mais do Martinez, do Rian e do Ranieri. Do lado do Galo, pouquíssima movimentação, um time rendido mesmo assim. Ah, não, vamos dar bola longa, ver se o Hulk resolve com o Rony batendo lá com a galera. Se não der, a gente joga no contra-ataque. E esse contra-ataque não veio. O Corinthians teve as melhores chances, né? O Bidu chegou na linha de fundo 2 contra 1, 3 contra 2, na verdade, né? E ele errou um passe bobo pro cara fazer o gol. Livre. Ele errou o passe, chutou, passou mais forte. Tem um detalhe também: o time do Corinthians era muito livre, tá? Em certo momento, o único que tinha posição fixa era o Ranieri no meio da zaga. Os outros meio-campistas, todos girando, trocando de posição. O Rian foi o que menos se moveu, mas Martinez, Carrilho, Thales Magno e o Hector Hernandes, muita mobilidade com Bidu e Mateuzinho dando profundidade pelos lados do campo. Então, um time bem livre, bem móvel, trazendo muita dificuldade para o Galo. E aí, com 33, que foi o lance do jogo, né? Mesmo com muita posse de bola, o Corinthians não conseguia furar a defesa do Galo. O Martins soltou a bola pro Thales Magno, que perdeu um gol. Ele e o Everson chutou por cima do gol, sozinho. Não pode perder esse tipo de gol, né? E fez muita falta. O Lianco, e aí, para mim, é o ponto-chave do jogo, com 34 minutos. O Lianco já tinha cartão amarelo, faz uma falta que para mim era para segundo amarelo, e o árbitro, que eu esqueci o nome dele aqui, deixa eu pegar aqui, deixa eu pesquisar aqui. Eu sempre falo que a arbitragem brasileira é tenebrosa, né? Rafael Rodrigo Klein. Meu amigo, essa arbitragem brasileira é horrorosa. Pro Corinthians, encostou no jogador do Corinthians, falta. Pancada no jogador do Galo, segue o jogo. Irritou muito os jogadores do Atlético Mineiro, o árbitro. E na hora que ele teve para expulsar o cara do Galo que era merecido, o Lianco dominou a bola errado, meteu a mão no peito, se eu não me engano, do Hector Hernandes. E aí o Hector Hernandes foi todo encenando, dizendo que tinha sido no rosto. Era só ter caído normal. Foi falta para cartão amarelo. O Lianco era o último homem, mas estava muito longe do gol. Ele merecia, no mínimo, um cartão amarelo. Como ele já tinha um cartão amarelo, era para cartão vermelho. E, no meu ponto de vista, o árbitro amarelou. Porque se ele dá a falta, obrigatoriamente ele tinha que dar o cartão. Então, ele não deu a falta para não poder dar o cartão, no meu ponto de vista, né? Então, a arbitragem tenebrosa do Klein, tá? Na sequência, né? O Corinthians continua atacando, mas sem criar muitas chances. E no primeiro tempo, depois da chance claríssima do Thales Magno, as melhores chances foram do Galo, né? Porque o Corinthians errou muito no último trecho do jogo. Dos 40 para cima, o Corinthians errou tudo defensivamente. O Galo, qual era a jogada do Galo? Jogado o Rubens, e o Rubens chutava para dentro da área. Não era um cruzamento do Rubens, era um chutão para dentro da área. E aí, esses chutões do Rubens e também do Natanael, a bola quicou, o Bidu, acho que foi o Bidu, foi cortar a bola, foi deslocar a bola, foi desviar a bola pro goleiro, cortou mal, aí deu a cabeçada, tirou da mão do Neneca, e aí o Hulk chutou, encheu o pé, raspando a trave. Na sequência, o Carrilho fez um cruzamento pro Hernandes, e o Hernandes cabeceou para fora, perigoso. Depois, Bernard cruzou a bola para a área, o Rony brigou no bate-rebate, sobra para ele, e aí o Neneca faz um milagre. Acho que tanto o Neneca como o goleiro do Santos estão merecendo espaço na seleção. O Brasão merecem demais, tá? E aí no final, mais um cruzamento do Natanael, o Rony ganha na bola aérea dos gigantes do Corinthians, mas cabeceia para fora. Então o primeiro tempo foi muito pobre de finalizações, teve as poucas que tiveram, trouxe uma emoção muito boa pro jogo, mas foi um jogo muito de muita marcação do lado do Galo, fechou-se muito bem, e o Corinthians teve uma grande chance que perdeu, mas muita movimentação, correria para o lado, correria para o outro, mas não criava chances claras de gol. Vai para o segundo tempo, e aí o jogo se repete, né? E aí eu acho que o Cuca teve uma impressão errada no intervalo, porque as finalizações, e aí então a correlação, né, da melhora no final do primeiro tempo do Galo foi a mudança de posição do Scarpa. O Scarpa estava de segundo atacante, um meio armador,
e aí trocou com o Rony. O Rony virou um atacante ao lado do Hulk e o Scarpa foi para a ponta direita, que deu mais criatividade para o time. Porque o Rony na ponta só corre. Tem pouca. A tomada de decisão do Rony é muito questionável. Aí a gente vai para o segundo tempo, o Scarpa chuta uma bola que a bola desvia. O mesmo contexto do jogo. O Galo não conseguiu jogar. Cara, que tenebroso o jogo do Galo. E aí, o engraçado é que o Galo teve mais finalizações, mas foram finalizações que não. Sabe? A grande defesa do Neneca foi aquela. Tirando isso, só chute para fora. E o Galo chutou mais no segundo tempo. Então, um chute do Scarpa aos 25, a falta que o Neneca foi buscar, a bola ia para fora, bater na trave ia para fora, mas o Neneca pegou. O vermelho para o Rubens, que o árbitro voltou porque não foi nada, mas o Rubens só ia tomar o cartão porque o árbitro deixou a porrada comer solto. O Kaká, se eu não me engano, o Kaká deu uma pancada, deu um chute no Rubens e ele não deu nada. Aí quando o Rubens chegou duro, ele já foi com o cartão vermelho na mão. Então, assim, uma arbitragem muito mal mesmo nas tomadas de decisão, deixando o lance correr, e não tinha critério, né? Para o Corinthians o jogo seguia mais, para o Galo seguia menos, para o Corinthians tocou falta, né? Então não tinha critério. O Hulk tomou tanta pancada do Tchoca e do Kaká e ele deixou o jogo seguir. Do outro lado, encostava no Hernandes, falta. Encostava no Thales Magno, falta. Encostava. E alguns lances, faltas merecidas. O Galo chega muito duro. Mas a dureza que o jogador do Galo sofria do Corinthians, ele não dava. Então, muito questionável. E aí, no finalzinho do jogo, o Lianco chuta a bola desvia no jogador, era a última bola do jogo, escanteio pro Galo, e deu tiro de meta e acabou o jogo. Então, assim, um jogo de surpresas, né? O time do Corinthians surpreendendo, tendo a posse de bola, se impondo, e o Galo surpreendendo negativamente pela falta de atitude. Faltou atitude pro Galo. Esse é o meu ponto de vista sobre o jogo. As mudanças não influenciou tanto no jogo, então não vou falar tanto sobre elas, mas convido você a deixar o seu like, se inscrever, comentar, compartilhar. Se você gostou dessa análise desse jogo, eu vou trazer mais análise. Já tem jogo do Bahia com o Grêmio, só que eu não vou conseguir assistir, então eu vou assistir amanhã nos VTs, e aí depois eu trago a minha análise, da vez nós falamos um jogo do esporte, eu vou estar fazendo o jogo da Série D, eu trabalho para TV Editora Dinâmica, e aí lá vai ter o jogo do Maracanã contra o Sampaio Corrêa, e aí eu vou trabalhar como comentarista, né, dessa Web TV, tá bom? Quem quiser seguir lá no YouTube, quiser acompanhar para conhecer um pouquinho mais do meu trabalho, vai ser bem-vindo. Tá bom? Então, galera, deixa o like, se inscreve, comenta, compartilha se você gosta. Eu vou fazer análise de outros times também, de outros jogos, de jogadores que o seu time pode contratar. Então, vai deixando nos comentários, se inscreva no canal e é isso. Tamo junto. Aqui é o Alisson encerrando mais um vídeo para o canal do Motley FC. É nóis.